Olá, bom dia, minha irmã em Cristo, vocês, senhoras do grupo da Oase. Estou aqui hoje, dia de ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer uma mensagem para vocês. Afinal, dia da ascensão é aquele dia que nós nos reunimos como grupos de Oase, celebramos culto, e esse ano, devido a diversos fatores, nós não conseguimos realizar esse momento localmente entre nós. Por isso trago aqui uma mensagem, uma reflexão também para a sua vida nesse dia. E quando nós falamos em dia de ascensão, nós não podemos esquecer que a ascensão de Jesus Cristo, na verdade, ela é as penúltimas coisas daquilo que nós confessamos como o credo apostólico. Nós cremos de que Jesus ele morreu, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus e de lá ele voltará. Bom, esse voltar de Jesus, essa volta de Jesus, é previsto como as últimas coisas. Mas antes ele teve que subir. E o dia da ascensão nos lembra desse momento importante em que Cristo precisou subir para poder enviar o Espírito Santo. E quando nós olhamos para a obra de Jesus Cristo na cruz, tudo aquilo que ele consumou, tudo aquilo que ele realizou, nós não podemos esquecer de algumas palavras da cruz. Como, por exemplo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou ainda, hoje estarás comigo no paraíso. E a frase principal que nós conhecemos, está consumado. Na cruz, Jesus falou 7 palavras. E aqui eu citei 3 delas, que são as mais conhecidas. Mas também não podemos nos esquecer das palavras do ressuscitado. Sim, as palavras do Cristo vivo. Ele também falou algumas coisas importantes quando ressuscitou. Como, por exemplo, ele disse aos discípulos, ao adentrar a casa onde eles estavam, paz seja convosco. Ele falou para Tomé, você creu porque me viu? Felizes os que creem sem ter visto. E ainda falou para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Veja como Jesus ele traz palavras de consolo e esperança, como o Cristo vivo. Mas também algumas perguntas, como por exemplo, Maria, por que choras? Isso ainda lá no túmulo vazio? Ou quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús e ele pergunta aos discípulos, o que vocês estão conversando pelo caminho? E para Pedro, tu me amas? São perguntas importantes que mostram o quanto Jesus ele se importa com a nossa vida, com a nossa dor, com os nossos sentimentos, com o nosso choro, com as nossas dúvidas, com as nossas decepções. As perguntas de Jesus não são para nos condenar, mas para nos consolar e para nos colocar de volta no caminho. Palavras do crucificado, palavras do ressurreto, mas também tem a palavra daquele que foi assunto aos céus. Sim, no dia da ascensão de Jesus, ele também falou algo muito importante, que é registrado tanto no livro de Mateus, como registrado também no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, Jesus diz, e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Um chamado a falar do amor de Deus ao mundo, a levar Jesus às pessoas. Já em Mateus, nós temos a seguinte frase, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ensinando, batizando e assim por diante. E aí, ele deixa uma palavra final. Eis que estarei convosco todos os dias. E ele sobe aos céus. E ele sobe aos céus para cumprir essa promessa. Como Jesus está conosco todos os dias, se ele está lá no alto, ao lado do Pai? Porque ele subiu para enviar o Espírito Consolador, que é a presença de Deus em nossas vidas. E isso ele faz para cumprir uma promessa que ele já tinha dado aos seus discípulos, que aparece lá em João capítulo 14. João 14, 18 diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em
vocês. Não os deixarei órfãos. Esta é a palavra que Jesus deixa como promessa aos seus discípulos. E de fato, Ele não nos deixou órfãos. A descida do Espírito Santo em Pentecostes é o cumprimento da promessa que Jesus deixou no dia da sua ascensão. Estarei convosco todos os dias. Se você, minha irmã, tem confiado nesse Deus, se você, minha irmã, tem buscado servir a Deus com alegria, esse Deus que morreu por nós, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos santifica, esse Deus que nós cremos como pessoas cristãs, então você pode ter a certeza de que o Espírito Santo habita em seu coração. E isso nos dá a certeza de que Deus está conosco, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas aflições, também em meio às nossas alegrias, em meio às nossas gratidões. Que esta palavra da ascensão, deixada por Jesus no dia em que Ele subiu, mas enviou o seu Espírito e prometeu voltar, esteja em seu coração. Eis que estarei convosco. Não vos deixarei órfãos. Que Deus assim abençoe nesse dia da ascensão a sua vida e o seu viver, até que o dia estaremos com Ele na glória, lá naquele paraíso que Ele prometeu na cruz, lá onde o perdão será vivenciado de uma forma plena, lá onde tudo está consumado na minha e na sua vida. Que as palavras da cruz, que as palavras do ressurreto, que as palavras do Cristo que foi assunto aos céus esteja em seu coração, te confortando e te animando a cada dia. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro de Oase, para que a gente possa aí conversar e orar juntos. Amém. Tchau, senhoras. Até o próximo encontro.